fácil. Carecemos da ação do Espírito Santo, sem a qual é impossível essa palavra ser nos nossos corações. Por isso, Deus, tenha misericórdia de nós e nos faça, agora, Deus, para ser bem aberto para receber esta palavra que vem do Senhor. Nos abençoe, em nome de Jesus, nós oramos com ações de graças. Amém. O objetivo desta carta pastoral, meus irmãos, é exatamente estimular os crentes a viverem as dimensões da fé em todas as suas implicações. Esse é o objetivo da carta de 1 Pedro. Então, com isso, eu quero falar para os irmãos hoje sobre saudação e estímulo aos eleitos. Você pode repetir comigo? Saudação e estímulo aos eleitos. É assim que Pedro então começa nesta carta, fazendo uma saudação e também estímulo aos eleitos. O tema básico da primeira carta de Pedro é o sofrimento do peregrino, que são aqui os crentes, os eleitos. E o objetivo dessa carta, volto a repetir, é estimular os crentes a viverem as dimensões da fé, todas as suas implicações, né? Mas o tema básico da primeira Pedro aqui é o sofrimento do peregrino. Eu quero deixar para os irmãos três rápidas lições aqui para o nosso crescimento espiritual. Primeiramente, o apóstolo Pedro se dirige aos eleitos, aqui no verso 1. Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que diz aqui. Quem são os eleitos? Nós já vimos semana passada, no encerramento da mensagem, com base em Efésios capítulo 1, do versículo 1 até o 14, e os eleitos são aqueles a quem Deus, na eternidade, escolheu. São aqueles que, na eternidade, Deus elegeu. São aqueles que, na eternidade, Deus predestinou, deu um destino antecipado, prévio. E o destino para aqueles a quem escolheu e elegeu, exatamente a adoção de filhos, sendo seus filhos, para habitar com ele na glória. E aí Jesus veio executar, né? Deus Filho veio executar todo esse processo redentor, redimir, resgatar, dar um preço por nós. E o Espírito Santo é esse primeiro pagamento, é o penhor, ele selou também, de maneira que aquele que é do Senhor está selado, está garantido, não é? E o Espírito Santo então vem como selo. Então, Pedro se dirige aqui nessa sua carta pastoral aos eleitos. E quando nós começamos a ler essa carta do apóstolo Pedro, nós vemos sobretudo no capítulo 2, né, no versículo 9, que ele nos considera um povo eleito. Aí dizem vós, porém, sois raça eleita. Ele começa dizendo no versículo 9 do capítulo 2. Não é? Mas esta eleição aqui, é bom ficar bem claro, que ela não partiu dos homens. Ela é completamente originária no céu. Tá? De maneira que os eleitos, na verdade, a origem deles é o céu e o destino é o céu. Amém? Porque foi lá que Deus planejou tudo isso. Então, João chega até dizer na sua carta, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Não é? E o texto básico aqui, na carta aos Efésios, que nós lemos aqui na liturgia, hoje, nós podemos ver ali, não é? O apóstolo Paulo dizendo uma coisa tremenda, só para recordar aí aos irmãos que foi falado semana passada, atrasado também, ele diz no capítulo 2, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. O amor de Deus é que está em xeque essa questão, porque para botar alguém
precisamos ser amados, na verdade, precisa dar muito amor. E foi o amor a causa maior que Deus escolheu esse povo para desfrutar do seu amor. Então, Pedro, ele começa então nessa carta aqui, saudando exatamente a esses eleitos, né? E somos alcançados pela graça de Deus. O povo eleito não faz nada, Deus fez tudo por eles. E essa salvação vem mediante a fé, como nos ensina Efésios capítulo 2, verso 8. E somos eleitos. Diz aqui o apóstolo Pedro, no versículo 2 de 1 Pedro capítulo 1, ele diz aqui, né? Eleitos segundo o quê? A presciência de Deus. É um conhecimento prévio. Deus não elegeu porque ele imaginava quem iria crer. Não. Deus elegeu para que nós viéssemos a crer na pessoa de Cristo. Então isso é presciência, conhecimento antecipado. Deus não planejou as coisas de última hora, tudo foi planejado na eternidade. Então Pedro diz aqui que essa eleição é segundo a presciência de Deus. Nós somos gerados, né? Pelo Espírito Santo. É o que nós aprendemos lá em João 3, quando o Senhor fala que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino dos céus, não é? Nós nascemos de novo. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 5,17. E se alguém está em Cristo, o quê? Nova criatura, nasceu de novo, foi gerado nas entranhas do Calvário, gerado pelo Espírito Santo de Deus, né? E os leitores da carta de Pedro aqui, eles não eram forasteiros, abandonados, não eram um povo esquecido de Deus. Por isso que Pedro não se dirige a eles com a seguinte expressão, né? Aí no versículo 1, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Eles não estão no esquecimento. Os eleitos são um povo que Deus tem um cuidado especial com eles, né? E eles faziam parte da igreja do Deus vivo, assim como nós também, né? Embora temporariamente enfraquecidos, porque essa carta vem para encorajar, estimulá-los a viver as dimensões da fé, embora temporariamente enfraquecidos, a esperança deles se firmava na glória eterna, porque lá e é para lá que vamos como povo do Senhor, um povo eleito. Então Pedro se dirige aos eleitos dessa dispersão, né? A segunda lição aqui que ele dirige aos eleitos forasteiros da dispersão. Assim que diz o verso 1. A palavra forasteiro aqui, ela pode ser traduzida como estrangeiro, peregrino, estranho, alheio. E essa palavra, ela descreve de uma maneira viva aqui a nossa passagem nesse mundo aqui. Porque como igreja, como povo do Senhor, como povo eleito, nós estamos de passagem. Nós somos de fato peregrinos e forasteiros aqui, neste mundo aqui, né? A ideia aqui é de alguém que vive temporariamente num lugar, sem criar raízes, uma vez que aguarda o retorno da sua pátria de destino. Qual é a pátria? O céu. Nós somos um povo originário do céu, e a nossa pátria é o céu. É isso que Pedro vai mostrar a esses irmãos, não é? Então, essa palavra forasteiro traz exatamente essa ideia de alguém que está peregrinando aqui, alguém estrangeiro, não tem raízes aqui, porque a nossa raiz está no céu. Louvado seja Deus por isso, né? Então eu diria que o crente é um viajante que vai ao encontro de um país distante. A nossa pátria, esse país é o céu. E nós estamos caminhando, meus irmãos, exatamente para esse fim glorioso. Há um dia marcado nos céus, agendado pelo próprio Deus, para o retorno do Deus Filho, para levar a igreja para essa pátria. Na verdade, nós estamos caminhando, cada dia que passa, cada minuto que passa, cada tempo que passa, nós estamos mais próximos desse dia, tempo do fim. Louvado seja Deus por isso, né? E nós precisamos, eu diria aos irmãos, mais do que nunca, cultivar uma consciência de peregrinos. Porque Pedro se dirige aos eleitos peregrinos aqui, aos forasteiros. Ou seja, nós temos que ter uma consciência como crentes, como salvos, como eleitos de Deus, que de fato nós somos estrangeiros mesmo. Nós somos peregrinos. Para que nós não criamos em nada raiz nas coisas desse mundo, porque tudo aqui vai se passar, tudo aqui é temporário, queridos. Bens, tudo.
Deus para o nosso cuidado, para o nosso bem. Não é verdade? Mas nós temos que aprender, como crentes, como eleitos, a ficar sempre fixos com o olhar no céu. O Evangelho de Mateus lá diz: não acumuleis para os outros tesouros na terra, e diz assim: onde traça, ferrugem, corrói, ladrão, rouba, escava. Antes acumuleis para vós outros tesouros dos céus, porque lá é a nossa pátria. Infelizmente tem muita gente que está com o olhar aqui na terra e somente na terra. E acha que isso nunca vai acabar, um dia, mas vai. Então nós precisamos tomar consciência que nós somos apenas peregrinos. Nós somos aqui por uma temporada apenas, de passagem apenas. Então Pedro certamente se destina essa carta pastoral para fortalecer a esses irmãos, aos eleitos, o tempo dele a todos, para viver as dimensões da fé como peregrinos. E nós caminhamos como igreja nesse mundo, sabendo que ainda estamos nesse mundo para pregar o Evangelho, porque os eleitos da igreja de Deus vivo é a única que tem a credencial dos céus para proclamar o Evangelho em nome dos céus. Então nós temos que andar com esse olhar, que nós estamos aqui para ser uma bênção, para ser o sal da terra, luz do mundo, e a nossa missão é essa, e vivemos cada dia para Deus, de maneira integral. Sem nenhuma preocupação, que nós estamos caminhando em direção a essa outra pátria. E eu não sei se os irmãos já leram aquele livro, O Peregrino, de John Bunyan. John Bunyan foi um pastor batista da Inglaterra no século XVII, e ele escreveu esse livro, Peregrino. E nesse livro ele narra as aventuras do cristão que parte em busca da cidade celestial. Ele experimentou na própria carne os sofrimentos de quem ousa desafiar os padrões seculares para viver as implicações de uma fé autêntica. Ou seja, quem nesse mundo quer viver uma fé autêntica, viver a fé na sua dimensão mesmo espiritual, ele padece. É por isso então que Pedro escreve a esses eleitos para fortalecê-los, para encorajá-los, continuar vivendo a dimensão da fé nesse mundo. E como igreja nós padecemos mesmo, sofremos mesmo. Jesus mesmo disse: no mundo tereis tribulações, no mundo tereis aflições, mas tem o quê? Bom ânimo. Então esse livro trata exatamente disso, né? E só para os irmãos terem uma ideia, o próprio John Bunyan, ele foi condenado a 12 anos de reclusão por pregar o Evangelho, e para sustentar a família, ele trabalhava na prisão, fazendo cordões de amarrar sapato. Mas nesse livro tem exatamente isso. Quando você quer viver a vida de um eleito na dimensão da fé, com todas as implicações, lembre-se, nós estamos num mundo em que diz a palavra, o mundo já hoje, queridos, no maneiro, a perseguição contra a igreja de Cristo é grande. Mas o nosso olhar tem que ser exatamente isso. É isso que ele está enfocando aqui, a vivermos as dimensões da fé enquanto peregrinos. Isso um dia vai ter fim, não vai, irmãos? Um dia Jesus vai estar voltando, não vai, queridos? Um dia nós vamos poder olhar para os céus, como diz Lucas, erguer as nossas cabeças, porque aproxima-se a vossa redenção. Nós vamos poder ver o Senhor Jesus voltando, e diz a Bíblia que todo mundo verá, mas só vai estar com ele, subir com ele os eleitos. Então, passemos o que venhamos a passar. Lembremos das palavras de Cristo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quantos crentes no tempo de Cristo, eleitos, sofreram, padeceram, foram torturados? Gente que morreu, crentes nas galeras de boa, serviram de espetáculo. Era gente que tinha compromisso com a palavra de Deus, gente que tinha compromisso com o Evangelho, mas morria em nome da fé. É para viver mesmo a fé em todas as dimensões. E a Bíblia diz que a nossa fé é levada no fogo, é testada no fogo. Tiago chega a dizer assim: tente por alegria o passar por várias provações, porque depois de ter sido provado e aprovado, recebereis o quê? A coroa da justiça. Tente por alegria, queridos. É uma bênção isso, né? E o apóstolo Pedro, então, aqui, ele relembra aos seus leitores que a situação a que estavam submetidos era uma situação provisória. Era uma situação provisória. Nós não podemos perder a consciência de quem somos e de que o sentido da nossa vida não reside neste mundo. Você já parou a pensar nisso?
você for escolhido de Deus, já pensou nisso? Como é que você deve agora viver nesse mundo? Lembra que nós pegamos semana atrasada, passado dia? Ele chamou para ser o quê? Santos e irrepreensíveis. Esse é o estilo de vida que ele quer que nós vivamos aqui nesse mundo, como crentes, como eleitos, como santos. Santos e irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? Que não precisa de repreensão. Nós temos a graça, o favor de Deus, a benevolência de Deus sobre nós, para podermos caminhar firmes e suportar as aflições. E uma palavra aqui, queridos, com respeito às aflições, as lutas que nós atravessamos, os céus são cruéis, diversas. Mas lembra em Romanos capítulo 8, quando Paulo vai falar sobre a predestinação, ele fala uma coisa tremenda no capítulo 8 de Romanos, não é? E lá diz assim, e nós já estudamos aqui também nos nossos encontros semanais sobre predestinação, mas lá diz assim no capítulo 8, uma coisa maravilhosa. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tá? E aí Paulo vai começar a falar sobre a predestinação com mais detalhes. E aos que chamou, ele também predestinou, ele começa agora a falar. Então, para aqueles que são do Senhor, para os santos, para os eleitos, todas as coisas cooperam para o bem deles. É para o louvor da glória do Senhor, mas cooperam para o nosso bem, não importa o tamanho da dor. Então, Pedro vem exatamente encorajar e estimular os eleitos a viver a dimensão da fé desse mundo que jaz no maligno. Né? É interessante que Paulo também fala que o homem vai de mal ao quê? A pior. Paulo chega a dizer que os últimos tempos serão o quê? Tempos difíceis, os homens serão irreverentes, ingratos, blasfemadores, inimigos do bem, atrevidos, enfatuados, mentirosos. A perseguição atracada contra a igreja pelas hostes do inferno é grande, queridos. Não é como Paulo mesmo escreve aos Efésios, dizendo que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo, que é tenebroso. Então, nós precisamos tomar consciência que, como eleitos, nós precisamos enxergar e a liberdade que nós não somos aqui. Nós estamos de passagem. Então, cada dia que passa, a nossa parte está mais perto de nós. O destino final da igreja é o céu. Então, enquanto aqui na terra, precisamos aprender a viver uma vida de fato santa e irrepreensível aos olhos do Senhor. Lutar, zelar por isso, com a graça de Deus que nos assiste com o seu favor eterno. Né? Nosso tesouro não é desse mundo, não está nesse mundo, e ele jamais vai ser destruído pela ferrugem. Não é assim que Jesus fala no Evangelho? Acumuleis para os outros tesouros do céu, onde o ladrão não rouba nem escava, e onde o ferrugem não corrói. É para mostrar que tudo aqui é passageiro. Então não se apegue com nada, querido. Aprenda a ser simplesmente liberal com as coisas. Aprenda a servir o máximo que você pode, tudo que você tem para o louvor da glória do Senhor. É como diz John Wesley, ganhe o máximo que você puder e invista o máximo que você puder no reino de Deus. Tudo aqui é passageiro. Nós temos que viver focado nos céus, olhando para os céus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Um crente também escritor, Tozer, ao escrever sobre os tesouros do mundo que roubam a nossa paz e nos faz perder a perspectiva do céu, ele sugeriu 4 perguntas que eu e você devemos fazer. 4 perguntas para que nós não percamos de vista a perspectiva do céu. Primeira pergunta: o que mais valorizamos? Preste um pouquinho de atenção nessa pergunta. O que mais você valoriza aqui nesta terra? E a resposta poderia ser das mais diversas. Muitos valorizam, às vezes, estar em casa, porque está na casa de Deus. Isso aí é um motivo. Simplesmente não vou. Simplesmente cansado.
ler a palavra de Deus, eu nunca quero deixar de orar, eu nunca quero deixar de ir à igreja, eu não quero deixar de dar testemunho, eu não quero deixar de realmente ser um santo irrepreensível. Mas será que essa é a etapa que nós não temos que deixar? Pensa bem naquele jovem que perguntou a Jesus: o que devo fazer para que seja salvo? E Jesus diz: conhece os mandamentos, não isso, não aquilo, não aquilo outro. Ele diz: eu conheço, tenho observado isso desde a minha mocidade. Ele demonstrou uma intimidade profunda com as coisas religiosas, com a palavra de Deus, com a lei. Olha, Jesus conhece os corações e diz para ele uma coisa: vai, vende tudo o que tens. Desafio, hein? Vai, vende tudo o que tens. O que é que ele diz mais? Dá aos pobres e depois me segue. O que aconteceu? Ele gostou da ideia? Foi boa a ideia? A Bíblia diz que ele ficou triste com aquilo ali. A pergunta é exatamente essa: onde é que estava o coração dele? Naquilo que ele não queria deixar. E é interessante, todos nós podemos ser bem-sucedidos financeiramente, isso é assim definitivo, não é verdade? Ganhar dinheiro honestamente não é pecado. Deus abençoou um homem que não pediu dinheiro a ele e fez ele o homem mais rico do tempo dele, que era Salomão, não é verdade? Mas é o próprio Salomão que escreve em Provérbios o quê? Se as vossas riquezas prosperam, o que ele diz? Não ponhais nela o quê? E agora uma perguntinha aqui: não tem muita gente que conhece esse homem? Mão fechada para o reino de Deus? Não dizima? Quando falha ofertar alguma coisa, nossa, outra vez? O que nós não gostaríamos de deixar? Tem gente que está agarrada, sabe? E quando Paulo escreve a carta a Timóteo, ele diz lá: exorta aos ricos do presente século, está falando aqui para a igreja, que coloca o coração nessas coisas. A queda é grande, estão caindo. Muitos por causa dessas coisas estão caindo. Então, o que nós não gostaríamos de deixar nesse mundo? Pensa um pouquinho, querido. O que você não gostaria de deixar? Lembra da pergunta de Jesus? Pergunta na afirmação: lembrai-vos da mulher de Ló. Não foi assim? E uma das coisas interessantes é que o Senhor disse para eles não olharem para trás. E quem é que olhou para trás? Exatamente a mulher de Ló. Aí você olha para trás: poxa, saímos lá de perto do sogro Abraão, lá do tio do meu esposo, né? Viemos aqui para Sodoma e Gomorra, conseguimos fazer uma moradia, estamos ali, né? E se olhar para trás, irmãos, traz a ideia de alguma coisa está te prendendo, sabe? Pelo fato de olhar para trás e lembrar que ali ficaram um tempo, construíram coisas, ela virou uma estátua de sal. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, o que diz a Bíblia? Esse não é digno, não é apto para o reino. O que você não gostaria de deixar aqui? Essa segunda pergunta que ele faz. E tem quanta gente agarrada com tanta coisa nesse mundo, hein, queridos? Estão agarrados. Como se Deus precisasse de algum favor, alguma benevolência da parte deles. Tem muita gente que pensa assim: não, Deus não precisa de nada nosso. Isso é para testar nossa fé, nossa obediência. A terceira pergunta que ele faz é essa: quando estamos livres para pensar no que queremos e para onde se voltam os nossos pensamentos? Vou repetir: quando nós estamos livres para pensar no que queremos e para onde se voltam os nossos pensamentos? Os irmãos que moram comigo, às vezes, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja com o corpo presente, não estão? Mas e a mente? E a mente?
Sei. Nossa mente fica longe, fica? Eu já falei para os irmãos uma vez, mas a gente tinha que ir pregar na igreja. Eu era convidado e uma das irmãs da igreja me perguntou se eu ia demorar no sermão, que ela queria ver Fantástico. Lembra do Fantástico? Da Rede Globo? E ela já estava na porta do templo para entrar. Ela estava ali, mas a mente estava onde? Aconteceu comigo no Rio de Janeiro, igreja do pastor. Nós estávamos em oração silenciosa. De repente começou um foguetório, alguém disse: "Gol!"